Aquário, seja muito bem-vindo ao Vesa Tarô. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal para esse mês de dezembro. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Aquário, por favor. Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Energia para Aquário, hora de deixar ir. Tem algo que você está deixando para trás. Olha que lindo, abre-se as infinitas possibilidades. Então você deixa algo para trás para se abrir para o novo. Ofereça com gratidão e graça, espírito do Peru. Aqui me fala, inclusive, de alguma fase que vai te trazer muita alegria, muita prosperidade. Eu ouvi uma energia de gratidão. Seja generoso de espírito e nada desperdiçado, espírito do urubu. Você nunca está sozinho, tempo para curar. Esteja aqui agora. Tá. Sobre o que exatamente estamos falando aqui nessa energia? Desde que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade, nos revele a sua verdade, nos revele a sua verdade. Energia para Aquário, mês de dezembro. A energia da inocência, o sol, que me fala de uma energia de clareza, de luminosidade, de amplidão. Deixando ir. Engraçado, né? Porque tinha saído é hora de deixar ir, letting go. 8 de copas. A esquizofrenia, 2 de espadas. Apego ao passado, 5 de copas. Que maravilha. E a culpa. Aí pode ser que você ou alguém esteja se livrando de alguma energia de culpa, de alguma energia de ingratidão, eu ouvi. Não sei se você estava sendo ingrato com o universo ou com alguém em particular. Porque aqui é como se me falasse de uma pessoa, né, sendo você ou não, que tinha encaixotado, que tinha colocado, moldado alguma experiência negativa, uma experiência dolorosa, de uma determinada forma. Então, assim, pra mim é desse jeito, e eu não abro mão dessa interpretação. Só que aqui agora é como se você conseguisse fazer uma reformulação por não ter considerado outras variáveis, por não ter considerado naquele momento outras questões. Eu não sei se isso fez com que você se sentisse culpado diante de algo, ou se isso fez com que você tivesse culpado alguém. Então aqui tá me falando de uma energia de transição, é como se você estivesse fazendo uma transição entre o que você achava que era e o que de fato é. A lentidão é como se você tivesse ficado preso ou presa por muito tempo em alguma energia. Ó, nova visão, que é o dependurado, a maturidade e o avarento. Aqui é como se só o tempo, né, e a maturidade pudessem trazer uma nova visão para você. A consciência, olha, o despertar. E que você sofreu algum processo de despertar. Eu ouvi nada tão valioso quanto a verdade. A política, a existência. Sobre o que estamos falando aqui? Sobre o que exatamente estamos falando? O que Aquário deixou para trás? Sobre o que exatamente estamos falando aqui? 9 de copas. É algo que te realizava emocionalmente, ou que vai te realizar, tá? Pode ser que a partir dessa libertação, aqui dessa liberação, você consiga entrar nesse 9 de copas. Mas aqui pode ser algo relacionado às emoções. Por quê? Porque aqui a gente tem uma guerra entre o lado emocional e o lado racional, entre mente e coração. Olha como a chama acendeu, né? Ficou alta. Aqui nós temos 2 lâminas de água. Então, 8 e o 5 de copas. E aqui nós temos 2 de espadas, o 2 e o 8. Então, aqui nesse 2 e 8 a gente está falando sobre encerramento, 10 de espadas. E aqui, energia 13, a energia da morte. Reparem que são 2 energias de finalização, tanto o 10 quanto o 13. O 10 por ser um arcano menor, e também me falar se for o arcano maior, na energia da mudança com a roda da fortuna. E aqui no 13 do naipe de copas, a gente tem a energia da morte, que me fala de transformação. Cavaleiro de espadas, 9 de copas e o mago. O diabo. Vou fazer malabarismo, gente. 6 de copas, 9 de paus e o cavaleiro de ouros.
Ó, Rainha de Copas, 7 de Ouros, o Papa e o 4 de Paus. Aqui tá me falando que era uma energia muito, muito tóxica, tá? Enamorado, 5 de Ouros e o Louco. Aqui é como se você tivesse se sentido negligenciado. Como se você não tivesse se sentido escolhido. Só que o que vai embora, né? O que você tá deixando ir aqui é uma amarra. Você se desprende aqui de uma energia muito nociva, muito negativa. Que pode ter sido iniciada por você, mas pode ter sido intensificado por eventos externos. O Mago, 7 de Paus, exatamente, 2 de Espadas e a Torre. Ó, a Torre, As de Paus, As de Espadas. Aqui tem muito corte, muita intervenção espiritual aqui para fazer com que você derrube algumas muralhas, eu ouvi. Pode ser que você tenha duvidado muito do seu valor, do seu potencial, por conta dessa energia aqui muito atuante do diabo. Gente, eu não tenho como deixar de falar, é uma energia muito, muito bonita, tá? Independentemente das circunstâncias, independentemente do momento em que você tá, pelo menos aqui energeticamente, o que a gente fala é um trabalho muito intenso, tanto seu quanto da espiritualidade aqui, para fazer com que você se liberte de uma energia muito nociva. Então aqui a gente tem a energia do deixando ir, você tá deixando ir a energia do diabo, né? Uma energia muito nociva, muito negativa, muito ruim, de apego, de vaidade, de mesquinharia, de egoísmo. Engraçado, né? Porque nesse deck aqui veio a inocência, aqui a gente tem um 6 de copas, que fala também sobre a inocência. Pode ser que você esteja recuperando aí uma inocência, pode ser que você esteja livrando alguém de alguma coisa, né? De alguma memória negativa. Então a gente tem aqui duas cartas, nós tivemos aqui duas cartas que me falam sobre inocência e aqui sobre culpa. Pode ser que você tenha carregado aqui uma culpa por muito tempo, pode ser que você tenha imputado uma culpa a alguém, tá? E alguém não conseguiu andar por conta disso, alguém não conseguiu se libertar aí de alguma situação por conta disso. O louco, tá vendo? Outra energia de libertação aqui, muito bom. Mas o que exatamente é tão importante para Aquário, para ele saber agora? O que vocês precisam falar para Aquário? As de espadas, o Ai da verdade. Aqui é você finalmente se libertando aí de algum condicionamento, eu ouvi. Parece que você condicionou sua mente de uma forma muito negativa mesmo, que estava te consumindo, estava te minando, estava te deixando aqui num estado de dúvida, de sofrimento. E aqui nesse deck, o 10, né, que eu falei aqui da junção do 8 com 2, é justamente a energia do renascimento. Aqui é como se você estivesse renascendo. Rei de espadas, as de espadas e o louco. Nossa, uma libertação mental muito forte. Uma libertação mental muito, 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 muito forte mesmo. Ó, aqui você vê já a mudança, né? Aqui eu tinha algo paralisado. Reparem que aqui esse cavalo ele não se movimenta. E agora a gente tem uma evolução cavaleiro de espadas. Então aqui o que a espiritualidade quer que você saiba é sobre a movimentação aqui dessas energias. É sobre a libertação disso, é sobre essa transição que tanto te gerava peso. Esse apego ao passado aqui estava te deixando nessa condição. Reparem que tem um homem aqui, ó, enfaixado. Aqui me fala sobre alguma transição emocional. Sobre o que exatamente estamos falando nesse valete de ouros aqui? Valete de ouros. O louco, 9 de ouros e a torre. A lua e o mago. Ó, aqui pode ter a ver com alguma insegurança sua, 3 de paus, as de copas e página de espadas. Aqui pode ter a ver com alguma insegurança sua que você tem nutrido desde a sua adolescência, desde a sua infância. Ou pode me falar de alguma coisa aqui que começou muito pequeno, sabe? Alguma experiência aqui que ela foi aparentemente muito pequena, mas que tomou uma dimensão aqui a ponto de se manifestar como a energia desse diabo, que é um arcano maior. E aí você passa a repetir esse ciclo, né? Aqui pra mim tem uma repetição de ciclo. É como se você estivesse agarrado, você tivesse ficado agarrado aqui a alguma questão. Aqui tem algo sobre existência, sobre questões existenciais no mago. Por isso que eu falei que parece que você duvidou muito do seu potencial. É como se você não conseguisse ser independente disso, você não conseguisse, por que me fala da carta da independência? Você não conseguisse se libertar de alguma coisa, de algum fardo. Existe algo
Algo mais a ser dito para Aquário aqui sobre essa energia? Florescimento, uma rainha de ouros aqui. Tem algo florescendo em você, algo novo. Ó, não falei? 10 de espadas, o renascimento. O mestre, então você alcança aqui alguma maturidade a respeito de um assunto. Você alcança uma outra visão, né? Você alcança uma experiência, a integração. Finalmente aqui... como é que eu vou explicar isso se eu nem sei se isso existe? Porque é como se eu tivesse visto um dispositivo. É como se eu tivesse visto um dispositivo, que eles têm uns dentinhos, sabe, pra se encaixarem. E aí sabe essa coisa do cubo mágico? Só que eu vi num formato esférico. É como se tivesse... E aqui tem um cubo. Aqui é como se você tivesse, por muito tempo, tentado encaixar alguma situação. Ela não estava se encaixando. E agora você ouviu aquele clique de encaixe, sabe? Agora bateu. É como se fosse uma energia aqui de insight, alguma coisa, mas é mais forte do que o insight. É como se alguma coisa que tinha uma ficha tivesse caído. E as cinzas caíram. É como se alguma ficha que tivesse caído, sabe? Teve um clique aqui. Tá bem nas suas mãos. É como se agora você tivesse unido tudo. Tem uma energia muito forte aqui de cura. Muito, muito forte mesmo. A aventura, o florescimento e a experiência, 3 de paus. A experiência, a mente e a receptividade. Parece que você recebeu algum insight espiritual, não sei. Alguma coisa que fez com que você se libertasse. Olha, a paciência, a abundância. Eu ouvi solidariedade. Isso faz sentido pra você? Solidariedade, a cura, a exaustão. E de novo o mago. Realmente foi um ciclo aqui muito difícil, que se arrastou por muito tempo. Cara, que lindo isso aqui, de verdade, que lindo. Ó, fruto maduro. Deixa eu embaralhar assim, gente, por conta da nudez. Mais alguma informação aqui para Aquário? A curiosidade. O impulso inicial. A alegria. E o despertar. Eu falei sobre o despertar. É isso aqui. Na verdade é aqui, né? Ó, o impulso inicial. A alegria e o despertar. Aqui, esse despertar ele vem por conta dessa cura. Ou pode ser que o despertar gerou a cura, não sei, né? Vai ser de alguma forma para você. Eu não sei como é que a sua dinâmica está acontecendo. A verdade é que esse encerramento aqui, que envolveu muita dor, muitas dúvidas, Porque essa energia de esquizofrenia, para mim, fala de alguém que cria eventos que são muito distantes da realidade, né? Afinal, uma pessoa que é esquizofrênica, o que caracteriza a esquizofrenia seria justamente esse distanciamento da realidade. Então, aqui é como se você tivesse se apegado a um passado que ele não era real. E por conta disso, talvez você tenha nutrido aqui muito ressentimento, muitas mágoas, muitas energias negativas que estão incluídas aqui dentro do arquétipo do diabo, e isso fez com que você ou culpasse alguém ou você se sentisse culpado perante algo. Aqui tá me falando do renovo das ideias nesse Cavaleiro de Espadas. É como se alguma coisa que tivesse ficado aprisionada, né, contida, tivesse agora se renovando. E isso faz com que você se sinta impulsionado a viver, né, se sinta impulsionado a se abrir para as outras possibilidades. A intuição, a curiosidade e a reflexão. Olha que lindo. Aqui você refletindo muito. A verdade nua, a colheita, uau, a beleza. Aqui realmente, toda essa movimentação aqui, intuição feiticeira, saciar a sede, toda essa sua movimentação aqui tem como causa, toda essa mudança agora que você experimenta, tem como causa aqui essa reflexão. É como se você refletindo tivesse passado a encontrar respostas. Você encontrou aqui alguma verdade, a verdade nua. Intuição, dores de amor, mensagem importante. Aquário, por hoje é só, espero que essa leitura tenha feito sentido, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam, para quem quiser e puder pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais, a minha chave está na descrição dos vídeos, qualquer valor será muito bem-vindo, muito obrigada e até a próxima.